falando hoje a respeito, nosso assunto, nosso tópico, nosso assunto hoje, nossa tônica, é o conceito, ou seja, a definição, que é a empresa, propriamente dita, e um pouco de normatização, a respeito de como funciona uma sociedade, os tipos de sociedade, né, que se configuram, se traduzem em empresas, que funcionam, que movimentam o nosso país, faz a economia girar, enfim, gerando empregos, movimentando comércios e mercados, em prol de mobilizar a nação e contribuir para o crescimento, para a produção interna do país. Né? Você já ouviu falar provavelmente em PIB, Produto Interno Bruto, né? Se não ouviu falar, então, eis aqui sobre o PIB. As empresas, né, tanto no setor privado, como na iniciativa privada, quanto no setor público, elas são responsáveis, né, sejam elas pequenas, médias, ou grandes empresas multinacionais, e as empresas nacionais que atuam, né, no nosso mercado, fazendo com que as riquezas sejam geradas e contribuir para o crescimento e o desenvolvimento de um bairro, de uma região administrativa, de uma cidade, um município, de um estado e de toda uma nação. Então, toda empresa tem seu papel importante na região onde habita, no lugar onde ela está ali implantada, ela está constituída, assim dizer, porque ela tem esse papel, né, de desenvolver a sociedade como um todo. Ela é essencial, é fundamental para que uma sociedade ela sobreviva, ela se mantenha e ela de fato consiga movimentar a economia. Bem, é a nossa segunda aula, certo? No módulo Gestão Empresarial, primeira aula, nós falamos sobre a administração de empresa, toda a sua importância, né, a efetividade na administração de uma empresa. Mostramos também que a empresa como um todo, ela é dividida em setores, ela é dividida ou em departamentos, áreas que atuam em prol, né, de construir, enfim, de edificar ou prestar um serviço, comercializar produtos para atender um determinado tipo de público, mercado, cliente, que consome e adquire esses produtos e ou serviços. Então, vamos dar início. Eis a questão, que é a empresa, né, propriamente dita. Existem N definições para a empresa, como aquela que está descrita na apresentação. Né? Ali descreve que é um grupo de pessoas que se relacionam, ou seja, existe um relacionamento, como descrito aqui no quadrante, na representação gráfica. Esse relacionamento entre pessoas é um relacionamento que necessita ser administrado, enfim, necessita ser tratado de uma forma coesa, a fim de que os objetivos eles possam ser alcançados. Então, o relacionamento dessas pessoas que ocupam ali cargos, ocupam funções, na aula anterior, na estruturação de uma empresa, na pirâmide organizacional, ou seja, no organograma, passado na aula 1, sobre a administração de empresas, nós mostramos ali um organograma sucinto, mostrando a diretoria, onde se posiciona o nível estratégico de uma empresa, o nível de média gestão, média administração, o nível operacional, e também apontamos o cliente como base dessa pirâmide. Por quê? Sem cliente, a empresa ela não funciona, ela não sobrevive, ela não se mantém no mercado, né? Ela não atinge os seus resultados estabelecidos, como descrito ali no último quadrante, que é o efeito. Né? Então, essas pessoas que estão ali, nos mais diversos níveis, desde da base da pirâmide, passando pelo intermédio até o seu topo, elas se relacionam? Sim. E cada uma delas, como descrito, executam. Atividades distintas. Ou seja, são práticas diversas.
Então, o relacionamento aliado, ou seja, somado a essas práticas diversas e somado com os objetivos em comuns, lembra, na aula anterior não, na aula de gestão de pessoas, se você porventura já visualizou essa aula, se não assistiu, você ainda assistirá, nós falamos sobre a importância das pessoas nas empresas e falamos também a respeito dos objetivos em comum, quando falamos de liderança, né? No tópico liderança, a gente aborda sobre equipe e sobre grupo. A diferenciação básica, didática, né? Em tese, teoricamente, é a mesma coisa, mas em termos didático, prático, digamos assim, funcional, classifica-se equipe como aqueles que realmente têm um norte, uma direção, que faz aquilo que é contrário a que um grupo, né? Digamos assim, sobre a configuração de que seria um grupo, que possui objetivos em comum, entretanto, os interesses pessoais, eles prevalecem, porque cada um, na realidade, fez a sua parte, né? O conceito e na prática de equipe, não existe essa frase, eu fiz a minha parte, não. É um todo, é uma equipe. Cada etapa do processo depende do outro, ou seja, cada tarefa, cada atividade, cada setor, cada ramo, depende daquilo que antecede, das ações que se antecedem e das ações que vão se suceder. Então, os interesses dentro de uma equipe, no conceito e prática daquilo que entendemos como equipe, os interesses pessoais, eles não estão acima dos objetivos comuns, ou seja, daquilo que é importante para a equipe como um todo, para a empresa como um todo, né? Então, o que chamamos de objetivos comuns, objetivos em comuns, na realidade tem que estar acima. Eis a questão de você saber lidar com as pessoas, tratar com as pessoas. Você, como assistente administrativo, que é o objetivo, a propósito do nosso curso, né, te qualificar, te capacitar, profissionalizar, você deixar apto para atuar como assistente administrativo, né, nos mais diversos ramos, comércio, indústria, enfim. Você vai lidar com pessoas, você lidará com pessoas, né, você estará dentro, inserido no ambiente empresarial, seja o ramo que for, que possuem objetivos. Esse ramo empresarial, ele tem, né, o seu propósito, a razão da sua existência é produzir ou distribuir, ou fabricar, ou comercializar produtos e serviços. E você será parte, né, efetiva, integrante disso. Você precisa entender que esses objetivos, a soma desses objetivos em comuns, com as práticas diversas, que inclusive você faz, né, no teu posto de trabalho, seja atuando no departamento pessoal, seja atuando na área de materiais e logística, na área financeira, enfim, no campo aberto aí, você possa atuar na área administrativa, convergirão ao que chamamos de resultados estabelecidos, né? Falar um pouquinho aqui de qualidade, fazendo um paralelo aqui, uma comparação dessa representação gráfica. Isso me fez, né, lembrar, me trouxe à memória Ishikawa. Porventura você não sabe que termo é esse, enfim, Ishikawa. Ishikawa foi japonês, é o sobrenome dele, que criou, que inventou o que chamamos, que conhecemos de diagrama de Ishikawa. Lá em gestão de qualidade, controle de qualidade total, assuntos desse tópico, né, da disciplina, enfim, gestão da qualidade, aplica-se a ferramenta da qualidade, nas indústrias, no modo geral, inclusive aplica-se isso, né, no exercício, enfim, dos processos, a nível de gestão e a nível também de operação, planejamento e tudo mais, né. O que significa o Ishikawa, o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, como é conhecido, né? Depois você consulte sobre isso, porventura você ainda não conhece, né. Ali retrata o seguinte, que para todo efeito, o que é o efeito, né, propriamente dito? O efeito ele pode ser um problema, pode ser uma restrição, ou pode ser também uma solução, um resultado esperado, um resultado se espera, ou seja, algo positivo, um efeito positivo, né? Se ele é problema, ele é um efeito negativo. Então você pode encarar o quadrante preto na representação gráfica como um efeito, né?
é evidente que aquele efeito ali não é um efeito positivo, é um resultado que se espera, né? Eu coloquei ali, resultados estabelecidos. Então, esses resultados que foram estabelecidos lá no nível estratégico, através de um planejamento estratégico, inclusive, feito por meio de orçamento, entre outras modalidades e práticas de planejamento a nível estratégico pela diretoria, é o que se espera realmente conquistar. Em termos de quantidade de vendas, quantidade de itens, quantidade de matrículas, quantidade de produção, quantidade de serviço. Em termos qualitativos também, a qualidade do serviço prestado, a qualidade do produto que é oferecido e vendido para o consumidor, retorno financeiro, metas e objetivos, resultados estabelecidos em termos de custo também e despesa, de forma que não suplante, ou seja, não ultrapasse o teto, aquilo que foi estabelecido, ficar entre a meta e o teto, né? Como o governo faz, por exemplo, o governo tem meta de inflação, né? Ele institui, ou seja, demarca uma meta e demarca também um teto. Aí a inflação, digamos, ela teria que oscilar entre, né, essa meta e o teto. Se ela estiver abaixo da meta, no caso da inflação em particular, né, seria uma maravilha. Então, digamos que, em termos de quantidade de venda, possui uma meta no tocante à quantidade que se aponta o ponto que se configura o ponto de equilíbrio. Tem que vender a quantidade X para que a empresa fique no ponto de equilíbrio, ou seja, né, não tenha nem prejuízo e nem lucro. Então, aquilo é o mínimo. Se não atinge aquela marca, aquela ordem, em termos de quantidade de venda, a empresa terá prejuízo. Ou seja, esse efeito vai ser um efeito negativo, vai ser um problema, né? Vai ser um problemão, um resultado inesperado. Então, é um resultado que não foi estabelecido. Aí, essa causa, ou melhor, esse efeito, perdão, né, de acordo com a pesquisa, a análise e o diagrama de Chicago, espinha de peixe, ele acontece por causa de uma causa ou de múltiplas causas. Então você percebe, ó, que estas causas aqui resultarão em efeitos. Aí por quê? Né? Não atingir o quantitativo de quantidade de itens, de produtos que eu teria que vender, ou de serviços que eu teria que prestar, etc. E estou tendo prejuízo, né? Provavelmente, eu diria com toda certeza, está atribuído, está atrelado a algumas ações aqui descritas. Talvez os objetivos não estão bem demarcados, bem definidos, né, digamos assim, estão nada em comum, né? Está aleatório, não está preciso, exato. As práticas diversas. Nós falamos em gestão de pessoas sobre a importância do pessoal, ou seja, a importância de cada colaborador no tocante à habilidade, a conhecimento. Ele está alocado num setor, num ambiente, num ofício, numa atividade, e que ele de fato está qualificado. Talvez nessas ações aqui possuam colaboradores que estão alocados errados, ou propriamente dito, que estão fazendo de forma deixando a desejar, sem perícia, enfim, sem consciência, porque os objetivos comuns da empresa, né, na realidade, não estão acima dos seus interesses pessoais. Então, algo pode estar de errado aqui, como também no próprio relacionamento entre as partes envolvidas. Nós falamos também de partes envolvidas, sempre falaremos quem são as partes envolvidas. Os chamados stakeholders, um termo no inglês. Somos nós, você, eu, quem quer que seja. Você está dentro da tua empresa, o cargo que você ocupa, a função que você exerce, né, em prol de obter os resultados. Então você é parte envolvida, né? Então você como parte envolvida, você como liderado, ou se você é um gestor, ou se você exerce liderança ou não, independente do teu ofício ou da tua posição hierárquica, você tem que se relacionar com as outras pessoas, com o ser humano, né? Eis o segredo, né, de uma causa
que vai contribuir com as demais causas, porque não é isolado, para que os resultados estabelecidos eles possam se concretizar. Então perceba com esse exemplo que eu passei, eu dei, né, alguns exemplos de metas, falei em termos quantitativos de venda, qualidade, etc. E peguei o quantitativo de venda para mostrar a você, que você enxergue de fato que, né, aquela quantidade de vendas, como outros resultados estabelecidos, ele é o que se espera, né, ele é um resultado esperado, então será um efeito, ele se traduz como um efeito. Mas para que esse efeito ele se cumpra, ele seja alcançado verdadeiramente, eu tenho que me atentar para isso, você tem que se atentar para isso. Então, o conceito de empresa, né, é muito lindo de ler aquilo ali. Grupo de pessoas que interagem entre si com habilidades e práticas diversas em prol de atingir um objetivo comum. Mas está na teoria, está no papel. Isso você e eu temos que tirar isso do papel, implementar, ou seja, e praticar definitivamente para que os resultados eles sejam estabelecidos, certo? Continuando a nossa linha. Bem, existem empresas nacionais, empresas multinacionais, né? Como descrito em uma empresa nacional, não é necessário que os sócios, né, ou seja, não é obrigatório, né, por assim dizer, que os sócios eles sejam nativos, né? Eles podem ser estrangeiros, né? Mas, no entanto, faz-se necessário possuir uma sede no país e a administração ser feita aqui no país. E, evidentemente, ser regida pelas nossas leis, ou seja, a lei da Constituição brasileira, conforme descrito ali em vermelho. E também tem outra peculiaridade, em termos de empresa nacional. Os sócios, né, além de não precisarem serem brasileiros, a sociedade ela pode ser até estrangeira, mas depende de autorização expressa do governo para funcionar aqui no país. Vou dar um exemplo, General Motors, né, uma montadora, as montadoras de automóveis no geral, né, possuem sociedades estrangeiras. Seguindo nossa linha de raciocínio. Termos para constituir sociedade, ou seja, a gente agora vai abordar um pouco sobre constituir, né, de fato uma empresa, o que é necessário, como se constitui uma empresa, o que se faz necessário atentar-se para que você possa abrir uma empresa, né, para que o indivíduo ele possa criar, enfim, formar a sociedade e startar, isto é, iniciar uma atividade econômica para produzir bens, né, de consumo ou então bens de serviço, que vai fazer aquilo tudo que eu passei na introdução. Vai movimentar a economia, vai gerar riquezas, foi passado isso na administração de empresas na primeira aula, vai gerar empregos, enfim, vai ser benéfico para a sociedade, né, além de trazer lucro para os sócios. Então, uns termos para se constituir uma empresa, né? Uma sociedade empresarial, ela pode ser instaurada por meio de um contrato entre duas ou mais pessoas que estão, né, que tem a finalidade, cuja finalidade é a produção de bens de consumo e serviços, e bem como a distribuição de resultados. Né, ali fala lucro ou prejuízo. Lembra que falamos ali do ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio é um item da disciplina de matemática financeira, né, que nas escolas de administração se faz presente. O ponto de equilíbrio, lá na geração do preço de venda, enfim, no planejamento comercial de vendas, se estabelece quantidades. Né? Nós falamos aqui na apresentação anterior sobre alcançar o objetivo que é estabelecido, o resultado estabelecido, e o que não é. Evidentemente, os lucros é quando, né, a empresa ela gera esse resultado, o prejuízo é quando ela não gera o resultado que se espera nesse aspecto, né, em si. Sociedade jurídica, dentro ainda do campo de sociedade empresarial. Nesse caso, né,
Não basta somente um contrato. Eu tenho que ter registro. Aonde? Na junta comercial, na forma de lei, conforme o Código Civil descrito no seu artigo 985. E ela tem que ser constituída por contrato social ou um estatuto social. Né? Continuando aí em termos para constituir a sociedade, agora a gente falou aqui sobre, no caso da sociedade jurídica. Então, necessário, se faz necessário junta comercial, devidamente registrada, na forma de lei, conforme atendendo o Código Civil no artigo 985, contrato social ou estatuto social. Para ser constituída, precisa, né, estar fundamentada numa dessas espécies de atender, digamos assim, a normatização, a lei, a Constituição. O estatuto social, no caso em específico, o estatuto é um conjunto de regras, né, e tem um peso, tem um valor de lei, né, a qual aquele grupo, aquela sociedade vai atender. Então, o estatuto social, ele particularmente atende à sociedade anônima e, né, instituições sem fins lucrativos, como ONGs, organizações não governamentais, empresas que exercem filantropia, enfim, que fazem algum tipo de trabalho social. Então, elas estão enquadradas, né, a serem constituídas por meio de estatuto social. Repito, o estatuto é um conjunto de regras, normas, que valerá, ou seja, terá peso, né, como conduta, enfim, como a ordens, a normas, a lei a ser seguida por uma dessas sociedades. Então, a sociedade anônima e não governamentais atende ao estatuto social. Então, as demais sociedades, que falaremos a seguir, elas se enquadram a serem constituídas por meio de contrato social. Né? O contrato social é um contrato feito, né, por duas ou mais partes, se estabelecem normas a serem seguidas. Classificação das sociedades constituídas. Né? Eu tenho aqui algumas. Sociedade de nome coletivo, sociedade limitada. Vamos nos ater à sociedade limitada, a anônima e a de capital e indústria. Falar particularmente. Aqui eu tenho alguns tipos de sociedades que podem ser constituídas, tanto sob estatuto social ou contrato social. No caso daquelas ali, né, só a anônima se enquadra no estatuto social, contrato social, eu tenho ali limitado e o capital e indústria, por exemplo. Né? Então, vamos seguir aqui. Características, ou seja, particularidades, peculiaridades em cada tipo de sociedade. No caso, né, falaremos dessas três, as quais estão sublinhadas. Começando aqui pela sociedade limitada, né, uma sociedade feita por duas ou mais partes envolvidas, que tem o objetivo de gerar riqueza, produzir bens de consumo e serviço para atender a sociedade como um todo. Né? Eu tenho ali algumas características que eu posso citar. A responsabilidade ela é solidária dos sócios. Quando a responsabilidade ela é solidária, significa que se, né, a empresa tiver alguma espécie de dívida, enfim, algo assim do gênero, uma situação financeira dessa natureza, primeiro se vende ou se liquida os patrimônios, enfim, aquilo que há de valor dentro de uma empresa, e no caso de não sendo saldada essa dívida, aí sim, o que há dentro da empresa ela pode ser liquidado também, de forma que possa arcar com os
com os compromissos financeiros. O capital social se limita ao valor investido pelos sócios, tão somente, né? E no caso da sociedade anônima, ela é constituída pelo capital social dividido, ou seja, fracionado em ações que são negociadas na Bolsa de Valores. E o capital social, ele se adquire, ou seja, né, ele se obtém por meio da soma dos valores das ações desses sócios. E ela também, né, uma outra característica da sociedade anônima, ela tem a sua destinação a movimentar o mercado de ações, né, e bem como ali garantir os direitos, né, e responsabilidades dos pequenos acionistas, através de investimentos. Características dos tipos de sociedade, né? Continuando, falar sobre a sociedade de capital e indústria. Falamos sobre a anônima e a limitada. Aqui a gente já está encerrando e vai partir para, né, o próximo vídeo, quando você acessar a nossa terceira aula. Falaremos sobre planejamento estratégico, né? E vamos encerrar o módulo de gestão empresarial. Então, recapitulando aqui antes da gente concluir, gestão empresarial é um módulo dentro do curso de assistente administrativo. Você está acessando, você está realizando, se qualificando profissionalmente. E nós falamos dos assuntos abordados, né? Foi a introdução à administração de empresas. Falamos sobre o conceito, um pouco de normatização. E encerraremos a terceira aula com planejamento estratégico, né? Vale a pena você conferir essa aula. Enfim, lá na sociedade de capital e indústria funciona da seguinte forma, né? Existe a figura do sócio capital e a figura do sócio indústria. Sócio capital, como o nome já sugere, é aquele que entra com o dinheiro, que entra com os valores financeiros e monetários para startar, né, aquele negócio. É o que chamamos de capital social. Então, o capital social, seja qual for o tipo de sociedade, a anônima, a limitada ou a indústria e a capital indústria, o capital social é o valor inicial suficiente, né, necessário para que dê ali o pontapé inicial e a empresa propriamente dita, ela comece a se mover. Ela comece a agir, movimentar, enfim, produzir bens de consumo, bens de serviço, atender ao mercado e poder exercer suas atividades econômicas. Essa é a definição de capital social. No caso, o sócio capital, ele que entra com esse capital social, isto é, o dinheiro suficiente, a quantidade monetária para iniciar as atividades econômicas. E o sócio indústria, ou sócio de indústria, digamos assim, é aquele que vai entrar com a força de trabalho, com a tecnologia em termos de prática, ou a ciência em termos de prática também de ações, para que, atrelado com o sócio capital, eles possam movimentar, fazer girar essa máquina, ou seja, fazer a empresa acontecer. O sócio capital, isso tem que estar, é claro que no contrato social, nesse tipo de sociedade, tem que estar pautado ali, registrado devidamente, as responsabilidades de cada um, principalmente do sócio capital. O sócio capital, ele possui responsabilidade solidária, já descrita aqui, e ilimitada, certo?